Vamos pensar numa coisa. O que será que os leões e os cordeiros comiam lá no Jardim do Éden? Pois é, a Bíblia nos dá uma visão bem fascinante sobre como a dieta tanto dos humanos quanto dos animais foi evoluindo. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nessa jornada, começando lá na paz herbívora da criação e indo até um futuro de harmonia que foi prometido. Vamos começar com uma pergunta que, olha, pode mudar um pouco a nossa percepção do mundo. E se, lá na origem de tudo, a ideia de predador e presa simplesmente não existisse? A Bíblia apresenta exatamente esse cenário no começo de tudo. Vamos dar uma olhada em como era esse mundo? Nossa primeira parada é um mundo de harmonia total. É para imaginar um lugar onde toda forma de vida, sem exceção, se sustentava de uma única fonte, superabundante: as plantas. Esse aqui é o ponto de partida, direto do livro de Gênesis. A primeira instrução de alimentação para a humanidade é bem claro, né? Uma dieta estritamente vegetal. Frutos, sementes, ervas, esse era o cardápio original. Um banquete oferecido pela própria terra. E o mais impressionante é que essa dieta não era só para os humanos, não. A instrução divina valia para toda a vida na Terra. Isso cria um ecossistema completamente diferente do que a gente conhece hoje. Essa passagem pinta um quadro assim radicalmente diferente do nosso mundo. Se todos os animais, incluindo os que hoje são predadores ferozes, se alimentavam de plantas, a gente está falando de um ecossistema sem caça, sem medo, uma coexistência totalmente pacífica. Mas essa harmonia toda, bom, ela não durou para sempre. A narrativa nos leva para um ponto de virada bem dramático. Um evento que não só quebrou a relação da humanidade com o divino, mas que também parece ter liberado uma onda de conflito e morte pelo mundo. A morte, então, surge como uma consequência direta da desobediência. Antes disso, a Bíblia não fala sobre morte, nem por causas naturais, nem para se alimentar. Foi uma mudança fundamental nas regras da própria existência. O que temos aqui é uma cadeia de eventos com consequências, assim, devastadoras. Uma única ação acabou gerando um efeito dominó que mergulhou aquele mundo antes pacífico na corrupção e na desordem total. O texto descreve um mundo pré-dilúvio onde a violência estava por toda a parte. E essa corrupção não se limitava aos humanos, não. Ela tinha se infiltrado em toda a carne, sabe? Contaminando o planeta inteiro. É nesse cenário de um mundo corrompido e depois de um evento gigantesco como o dilúvio, que a relação entre os seres humanos, os animais e a comida é, basicamente, reescrita do zero. O mundo que emerge das águas do dilúvio é, na essência, um novo começo. E num mundo que recomeça, as regras para sobreviver também precisaram ser reescritas. Essa aqui é uma das mudanças mais radicais de toda a narrativa bíblica. Pela primeira vez, a permissão para comer carne é dada. A comparação é muito direta, assim como lhes dei os vegetais. Isso só reforça o tamanho da novidade que era essa adição à dieta. Só que essa permissão veio com uma condição importantíssima: a primeira lei alimentar sobre o consumo de animais. Essa regra sobre o sangue estabeleceu uma nova forma, sagrada, de interagir com a vida animal. Esse quadro aqui resume a transformação de um jeito bem claro. De um mundo herbívoro e em harmonia, a gente passa por uma realidade onde comer carne e a predação se tornaram a norma. Isso alterou a dinâmica da natureza para sempre. Mas a história não termina aqui, não. A narrativa bíblica também aponta para um futuro profético, uma visão de um mundo restaurado que, de uma forma impressionante, lembra muito o estado original da criação. Séculos mais tarde, o profeta Isaías nos dá uma visão de um tempo que ainda está por vir. E o que ele descreve é uma paz que soa familiar. É como um retorno àquele ideal do Éden, uma restauração da harmonia que foi perdida. A profecia começa com imagens muito fortes de reconciliação. Predadores e presas, antes inimigos mortais, agora convivendo em paz. É a própria ideia de conflito sendo desfeita. E essa imagem de uma criança guiando animais selvagens reforça ainda mais essa ideia de segurança, de inocência total. Um mundo onde o medo entre as espécies foi simplesmente eliminado. E aqui está a conexão final que fecha todo o ciclo. O maior dos predadores, o leão, voltando a uma dieta vegetal, exatamente como era no início, em Gênesis. O ciclo da narrativa se completa, prometendo uma restauração total da ordem original. Essa jornada pela dieta bíblica revela um arco narrativo incrível, né? Da paz perfeita de um mundo herbívoro, passando pela permissão para o consumo de carne no mundo imperfeito, até a promessa de uma paz finalmente restaurada,
No fim das contas, é uma história sobre comida que fala muito sobre a própria condição do nosso mundo e sobre a esperança da sua redenção.